Light Novel em áudio, Tales of Demons and Gods, Contos de Demônios e Deuses, Capítulo 2, Ignorante. Ao lado de Eziun sentava um rapaz alto e bonito que ocasionalmente olhava para Eziun. Ele notou que Eziun estava olhando para Nili. Ele lançou um olhar furioso em direção a Nili. Sua altura era ligeiramente mais alta que Nili e começou a emitir uma débil aura ruim. Naturalmente, Nili reconheceu essa pessoa. Ele era Shen Yue. Ele pertence à família sagrada, que era uma das 3 grandes famílias, e tinha um talento extraordinário. Shen Xiu, que atualmente estava falando no palco, era sua tia. Na vida passada de Nili, Shen Yue sempre foi o perseguidor de Eziun. Antes da Cidade da Glória ter sido destruída, Shen Yue e Eziun quase se casaram. Aos olhos de suas famílias, eles sempre foram uma combinação perfeita. Se a Cidade da Glória não fosse destruída, ambos teriam definitivamente se casado. Antes de se submeterem à cerimônia de casamento, a Cidade da Glória foi atacada pelas bestas do vento nevado. Antes que a cidade fosse invadida pelas bestas, a família sagrada traiu a Cidade da Glória, abandonando seus deveres e fugiu. Este pode ter sido o trabalho do destino. Eziun não se tornou a esposa de Shen Yue em sua vida anterior. Em vez disso, ela teve laços afetivos com Nili. Pensando no passado, Nili não pôde deixar de rir em seu coração. No entanto, depois de ver os olhares de Eziun e Xiue, Nili não deixou de sentir uma dor de cabeça se formando. A atual Eziun possui algumas boas impressões de Xiue. O olhar que Eziun deu a Nili era cheio de desdém. Eziun deve ter pensado nele como uma pessoa preguiçosa e brincalhona. Quando viu Eziun olhando na sua direção, Nili sentiu um atraso em sua respiração. Quando viu aquele rosto familiar, começou a pensar em tudo o que acontecera em sua vida anterior. Nili sentiu um cheiro azedo no nariz. Ele revelou um sorriso enquanto olhava profundamente para Eziun. Muito obrigado ao livro do espírito demoníaco temporal, por permitir que nos encontrássemos novamente. Nili pensou silenciosamente com gratidão. Esquisito, pensou Zio. Ela sentiu que o olhar de Nili era um pouco estranho. Seus olhos brilhantes cintilavam como estrelas, com um toque de tristeza. O coração de Eziun estava cheio de perguntas. Ela conhece Nili? Por que ele olhava para ela com esse tipo de olhar? Eziun é uma beleza com dentes brancos e lábios vermelhos. Ela era uma flor de lótus em silêncio, enquanto tinha um temperamento fofo e irresistível. É por isso que há tantos garotos fascinados com ela. Nesse ponto, o olhar de Shen Xiu passou pelo corpo de Nili. A ação dessas crianças de 13 para 14 anos não conseguia escapar de seus olhos. Ela é uma espiritualista demoníaca rank prata. Ela já chegou ao estado no qual mente e corpo têm um poderoso sexto sentido. Sua visão era extremamente afiada. Ela veria até um rato fugindo a 100 metros de distância. Eziun tinha uma identidade nobre. Ela tem o status de filha do Lorde da Cidade da Glória, além de ser neta do lendário espiritualista demoníaco Iemo. Não só isso, ela tem um reino de alma ciano formado dentro de seu Dentian, um talento raro. Apenas algumas pessoas do Instituto Sagrada Orquídea sabem da identidade de Eziun. Shen Yue conseguisse ter Eziun como esposa, fortaleceria amplamente a posição da família sagrada na Cidade da Glória. É também por esse motivo que ele estava na classe dos combatentes aprendizes. Essa era também a razão pela qual Shen Xiu estava ensinando essa classe. Shen Xiu reverteu sua transformação com os 2 braços abraçando o seu peito. Seus olhos varreram os alunos e disse: nos próximos 2 anos, todos vocês serão os meus alunos. Embora o diretor tenha mencionado que os estudantes do Instituto Sagrada Orquídea são iguais, eu tenho que deixar vocês saberem a verdade nua e crua. Neste mundo, a igualdade não existe, Shen Xiu falou em uma voz ligeiramente estridente. Suas palavras eram como adagas que duramente dilacerou o coração dos alunos. Os alunos do palco estavam escutando calmamente. Ninguém falou uma palavra. Depois que todos crescerem e deixarem essa escola, vocês concordarão com as minhas palavras. A igualdade é meramente uma mentira que os adultos inventaram. Você não pode viver um conto de fadas para sempre. Shen Xiu disse, baixando a cabeça para olhar os alunos. Cidade da Glória é a única cidade que foi preservada ao longo das Eras das Trevas. Somos os únicos seres humanos sobreviventes. Dentro da Cidade da Glória existem 2 tipos de existências poderosas: os lutadores e os espiritualistas demoníacos. A existência do espiritualista demoníaco é nobre. Apenas um lutador entre milhares ou dezenas de milhares poderia ter uma chance de nascer como um poderoso espiritualista demoníaco. Até agora, em toda a Cidade da Glória,
existe apenas alguns milhares de espiritualistas demoníacos. Nós somos os guardiões da Cidade da Glória. Os lutadores espiritualistas demoníacos são divididos pelos seguintes ranks: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Quanto maior o seu rank, mais poderoso você será. Se uma família produz um espiritualista demoníaco, eles podem se tornar uma família aristocrata. Se uma família produziu 2 espiritualistas demoníacos, eles podem se tornar uma família nobre. Se uma família produz 3 espiritualistas demoníacos do rank ouro ou o espiritualista do rank lendário, essa família pode transformar-se em uma família principal. Temos 36 pessoas aqui. Alguns vêm de famílias comuns, algumas vêm de famílias nobres. Embora seu ponto de partida seja o mesmo, suas identidades não são. Espero que todos e cada um de vocês tenham autoconsciência e um certo grau de educação. Plebeus sempre permanecerão como plebeus. É impossível para que vocês se tornem parte da família aristocrata. Por isso, não sonhem que podem ascender para tornar-se uma fênix. Mesmo dentro da nobreza, existe uma estrita diferença de ranks que nunca podem ser excedidos. Sob o olhar de Shenxiu, os alunos que estavam vestidos de forma simples na classe mostravam desconfortos em seus rostos. Eles ficaram envergonhados e abaixaram a cabeça. Shenxiu e alguns nobres empurraram orgulhosamente seus peitos e mostraram um arrogante orgulho. Só Nili, Eziun, Lupiao e alguns outros nobres mantiveram a calma. Nili olhou para o lado. Duzé estava usando roupas desgastadas. Ele estava apertando os punhos firmemente e mordendo seus lábios. Duzé veio de uma família comum. A circunstância de sua família é extremamente difícil, mas Nili sabe que a autoestima de Duzé é muito forte. Na vida passada de Nili, Duzé trabalhava muito, mesmo que a circunstância de sua família não fosse boa. Seu talento também não é muito ruim. Com um enorme esforço, ele se tornou um espiritualista demoníaco. Ele tinha conseguido isso sem o apoio de grandes recursos e nenhum talento excepcional. Ele dependeu de seu próprio trabalho duro para alcançar tal nível. Só se pode imaginar quanto esforço ele teve que fazer. Antes da Cidade da Glória ser destruída, muitas famílias nobres estavam pensando em como escapar. Só os plebeus lutaram pela Cidade da Glória até seus últimos suspiros. Duzé era amigo de Nili e um dos seus mais estimados amigos. Vendo o rosto de Shenxiu cheio de desprezo, Nili não pôde deixar de sentir uma onda de raiva dentro de seu coração. Em sua vida passada, antes que a Cidade da Glória fosse destruída, a família sagrada foi a primeira a fugir. Portanto, Nili não tinha impressões agradáveis sobre eles. Quer se trate de Shen Yue ou Shenxiu, não havia qualidades redentoras. Em sua vida passada, Shenxiu foi muito dura, o que levou Nili a não gostar dela. Professora Shenxiu, eu tenho uma pergunta, Nili de repente falou. Todos os alunos estavam ouvindo calmamente e Nili de repente interrompeu seu discurso. Isso fez Shenxiu infeliz. Shenxiu reconheceu Nili desde que era ele quem cobiçava Eziun. As palavras que ela falou anteriormente foram dirigidas a ele. Quem diria que Nili realmente falaria? Ela resfolegou friamente e disse, o que é? A professora Shenxiu disse que a Cidade da Glória é a única que sobreviveu à Era das Trevas, que somos os únicos seres humanos sobreviventes. Que prova você tem sobre essa afirmação? Posso perguntar se alguma vez a professora saiu da Santa Cordilheira Ancestral e visitou o Deserto Infinito, a Floresta Tóxica, o Pantanal da Lua de Sangue, o Golfo Espiritual, as Montanhas do Brilho Celestial e a Neve do Norte antes? Como alguém que nasceu e manteve suas experiências passadas, Nili pôde completamente olhar de cima para Shenxiu. Que montanha do brilho celestial? Que neve do norte? Shenxiu franziu o senho. Ela ouviu falar do deserto sem fim, da floresta tóxica e do Pantanal da Lua de Sangue. Mas esses lugares estavam muito longe da Santa Cordilheira Ancestral. Ela só ouviu falar deles em lendas. Shenxiu bufou. Eu estive na Cidade da Glória desde o nascimento e nunca fui a esses lugares. Nili sorriu francamente e disse, como a professora Shenxiu nunca foi a esses lugares, como você pode ter certeza que somos os únicos seres humanos vivos? Shenxiu ficou sem palavras. Os alunos da turma começaram a sussurrar. Eles não tinham ideia de que tipo de lugares Nili falou. Eziun, que estava sentada muito longe, começou a demonstrar interesse que passou pelos seus olhos. Ela olhou curiosamente para Nili. Como Nili sabia desses lugares? Shen Yue, que estava sentado ao lado de Eziun, franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele olhou para Nili e percebeu que ele era muito bonito. Nili não estava abaixo dele em termos de aparência. Sem saber, ele sentiu uma sensação de crise dentro de seu coração. Vendo os alunos abaixo discutirem, o rosto de Shenxiu ficou extremamente desgostoso e zumbou. E daí?
Como você pode provar que não somos os últimos seres humanos sobreviventes? Provar? Nili sorriu francamente. Suas experiências de vida passada são a prova. A sabedoria da humanidade é incrível. Depois de experimentar a Era das Trevas, muitos humanos ainda sobreviveram. Eles construíram muitas cidades monumentais. Mas ele não podia dizer isso em voz alta. Em vez disso, ele calmamente disse: Deixe-me contar uma história, professora Chinchil. Havia uma vez um sapo no fundo do poço. Desde o seu nascimento, ele sempre esteve nesse poço. Desde o início, ele só podia ver uma parte do céu, então ele alegou que o céu é tão grande quanto o buraco do poço. Mas é o céu apenas do tamanho do buraco? Só poderíamos dizer que o sapo é ignorante. Ouvindo o que Nelly acabou de dizer, os alunos da classe não podiam deixar de rir. Eles sentiram o que Nelly disse faz sentido. E com a frase, um sapo que vê o céu do fundo do poço está chamando indiretamente a professora Chinchil de sapo. Vendo o céu do fundo do poço, que descrição apropriada, disseram algumas meninas enquanto riam. Todos não gostavam de Chinchil e não podiam deixar de olhar para Nelly cheio de admiração, já que Nelly era o único ousado o bastante para insultar abertamente um professor em sala de aula. Você, Chinchil começou a falar quando ela olhou para Nelly. Ela estava furiosa ao ponto de quase vomitar sangue. Nelly realmente comparou a um sapo ignorante. Ela nunca encontrou um estudante tão desaforado. Eziun, que estava sentado bem longe, também não conseguiu controlar seu riso. Ela percebeu que Nelly era bastante interessante e era bastante eloquente nas suas palavras. Ele tinha feito a professora Chinchil ficar sem palavras. Eziun era uma beleza natural, seu sorriso era fascinante. Nelly piscou para Eziun e sorriu. Vendo a expressão de Nelly, Eziun imediatamente virou a cabeça para trás e pensou em seu coração. Quanta audácia! A impressão de Nelly em seu coração ainda era de um mau aluno. Assistindo Nelly não só sufocar a professora Chinchil, mas também provocar Eziun, Lupial não conseguia evitar e levantou um polegar para ele, pensando que esse cara era incrível. Nelly olhou para Chinchil e continuou. Professora Chinchil, eu ainda tenho outra pergunta. Chinchil estava prestes a morrer por causa da raiva, mas ela não podia se inflamar aqui. Ela só podia responder de mau humor. Que pergunta você ainda tem? A professora Chinchil disse que um plebeu sempre será um plebeu. Ele nunca poderá tornar-se um nobre. Tem uma pequena pergunta. O espiritualista demoníaco Yemo não era um plebeu quando ainda era jovem? Nelly perguntou piscando os olhos algumas vezes e olhando para Chinchil. Ou a professora Chinchil não está ciente disto? Fim do segundo capítulo.